Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica localizado no Rio de Janeiro, aqui no bairro Cosme Velho, do ladinho do Cristo Redentor, uma paisagem maravilhosa. E além dessa unidade, nós temos outras duas, o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Então, se você quiser conhecer alguma dessas unidades, agendar uma consulta ou um exame, entre em contato através do telefone que vai aparecer aqui na sua tela. É o 21 3034 4000. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que talvez seja de muito interesse, principalmente para os profissionais de saúde. É a questão da espiritualidade, o trabalho e a saúde mental. E para essa conversa muito especial, a gente tem aqui duas grandes especialistas, que é a doutora Ana Chazan e a doutora Sandra Fortes. Eu vou deixar que elas se apresentem, digam quem são, e eu quero trazer aqui para vocês também um negocinho assim, uma informação bem legal. As duas vão estar participando do simpósio de espiritualidade e saúde, que vai acontecer em menos de um mês. Olha, vai ser dia 21 de março. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora. Você pode fazer pelo QR Code, que vai aparecer agora na tela aqui para você. Pode acessar o nosso site, redesilvestre.com, ou as nossas redes sociais, lá tem os links na bio. Então você pode se inscrever. A inscrição não é cara, é bem baratinha, e você vai aproveitar porque vai ser um simpósio fantástico, com profissionais assim muito qualificados. E eu não vou continuar falando do simpósio. Por esse podcast aqui, com as duas convidadas, você já vai perceber que vai valer a pena. Então, eu quero deixar que vocês se apresentem, por favor, digam quem são, as especialidades de vocês, aonde vocês atuam, um pouquinho da experiência de vida de vocês, fiquem à vontade. Então, obrigada, Ana. Eu sou Sandra Fortes, sou psiquiatra e sou professora de saúde mental e psicologia médica da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, né? E coordeno um laboratório de pesquisa que se chama Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, com uma linha de pesquisa grande, né? Um grupo grande de pesquisa de saúde mental na atenção primária. E aí, espiritualidade, o efeito da espiritualidade da religião na saúde é um dos pontos que a gente pesquisa nas várias pesquisas que a gente vem fazendo em saúde mental. Que legal. Na atenção primária. Muito bom. E agora a sua vez? Bom, eu sou a Ana Cláudia Chazan. Eu também sou professora lá da Medicina Integral, Familiar e Comunitária da UERJ. Eu sempre busquei ampliar a minha formação, né, buscando essa integralidade, né, em primeiro lugar, minha, né, para poder compreender melhor aquela pessoa que eu cuido, né, e também agora que eu educo, né, através da educação médica. E aí nessa busca, né, eu comecei pela psicossomática, depois eu fui para a gestão na Secretaria Estadual de Saúde, fiz uma formação em medicina antroposófica e também eu sou terapeuta de pranic healing. Quer dizer, eu fui ampliando aquela formação estritamente biomédica, né, para uma formação também para incorporar os aspectos sociais e espirituais, né, que influenciam a nossa saúde. Sim. Então, como é que isso foi parar no universo acadêmico, né? Foi através da parceria com os estudantes, que em 2013, 2014 também estavam buscando compreender mais essa relação da espiritualidade com a saúde. E nesse encontro, e foi um encontro que aconteceu na antroposofia, foi criado por eles lá na UERJ a Liga Acadêmica de Medicinas e Espiritualidade, né? Medicinas por quê? Para incorporar novas medicinas que não só a científica, biomédica, mas também as outras racionalidades médicas, né? Então, a partir da Liame, foi feito um trabalho de aprofundamento, né? Doutora Mariana, coordenadora, organizadora do congresso, foi uma das nossas convidadas, ela apresentou lá, compartilhou com a gente o mestrado dela. Então, a gente foi cultivando isso a partir do interesse dos estudantes
E hoje a gente, quer dizer, a gente conseguiu também fazer parte, hoje nós fazemos parte de um grupo de trabalho de espiritualidade e saúde da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica. Então, a espiritualidade é um tema muito explorado na psiquiatria, na medicina de família, na cardiologia. Quer dizer, cada vez mais sociedades médicas estão envolvidos com a importância do tema, né? Mas eu acho que de importante está, assim, a gente tentando disseminar isso na educação médica, para os docentes, em primeiro lugar, né? Porque para a gente, eu acho que os estudantes cada vez mais vêm abertos, né? Para essa compreensão da integralidade e a gente... O ser humano, a gente, né, se pudesse assim dividir, né, o que não dá para dividir, nós somos indivisíveis mesmo, mas a gente tem a parte física, a gente tem essa parte biológica, mas a gente tem também uma parte emocional e espiritual, né? Então, assim, essa integralidade do ser humano, a gente precisa trabalhar essas 4 áreas, né? Porque se uma delas não está boa, vai afetar as outras, né? E que bom, a gente fica feliz porque a medicina, cada vez mais, a gente tem visto esse olhar mais aprofundado para esse aspecto, né, desse ser humano integral, e vamos conversar agora mais ainda sobre isso, né, e vamos tentar abordar... eu esqueci de mencionar, né, que hoje, gente, aqui no estúdio, a gente tentou de todas as formas, tá? Mas a doutora Mariana, ela está assistindo esse episódio aqui com a gente, entendeu? Se ela quisesse participar, ela poderia estar sentada aqui com a gente. Mas, enfim, ela quer ficar só assistindo, hoje ela está quietinha ali no cantinho, mas a gente fica muito feliz porque ela veio e ela está aqui com a gente, vocês não vão vê-la, mas ela está aqui no estúdio com a gente, junto com a nossa equipe também de gravação, e a gente fica muito feliz, é um prazer. Eu não vou chamá-la aqui porque eu sei que ela não vai querer aparecer, né? Mas a gente fica muito feliz e assim, pode voltar quantas vezes quiser, viu, doutora Mariana? Fique à vontade. Bom, como é que a gente pode ver essa questão dos profissionais de saúde para equilibrar a qualidade de vida deles no trabalho com essas demandas intensas da profissão, né? Porque assim, o profissional de saúde, ele também adoece, né? Tanto física quanto emocionalmente. Então, como é que a gente faz para, né? Como é que vocês me dizem, né? Como é que equilibra essas situações? Quer começar? Não, pode começar. Então, eu acho que um dos grandes sofrimentos do profissional da saúde é a aceitação da morte, né? Por incrível que pareça, isso não é um tema muito abordado na formação, né? Então, a morte ainda é algo a ser evitado, a ser combatido, né? E então eu acho que isso é um dos aspectos que leva a muito sofrimento, né? Então, eu acho que já existem muitas evidências assim científicas, né, mostrando a relação da espiritualidade, né, e a qualidade de vida relacionada ao cuidado dos pacientes. Então, muitas vezes, né, o desafio do profissional da saúde cultivar a própria saúde é no sentido de olhar para si como um ser vulnerável, né, um ser que, imagina, a cada pessoa doente, ele lembra da vulnerabilidade, da finitude dele, das pessoas que ele ama. Então, assim, é um desafio isso muito grande, né? Então, eu acho que, assim, o desafio da formação é justamente que espaços que a gente tem na formação para refletir sobre esse trabalho médico, para refletir sobre as dores que a gente sente quando a gente está cuidando do outro. Como que a gente pode ver beleza e vida em todos os momentos da vida das pessoas, né? Até nos derradeiros, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela ajuda nesse sentido, de compreender, assim,
um propósito, né, nesse trabalho em saúde que vai além de curar de um corpo físico, né? E aí eu acho que a gente poderia entrar na definição de espiritualidade, porque a gente já entrou numa pergunta e a gente não falou da definição em si, né? Mas eu preferia primeiro pegar um gancho em duas coisas que você falou, também relacionadas a essa questão do sofrimento, né? Porque eu tive essa semana lá na FMP, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que é uma parceira da gente lá no laboratório, e é amigas meus de longa data, falando sobre a questão do cuidado, né? E eu acho que esse é um gancho importante, né? Uhum. Porque quando eu perguntei para as pessoas qual era a coisa mais difícil na saúde, em ser profissional de saúde, quase todos trouxeram a situação de impotência. Então, mais ou menos nesse nível, uma das linhas seria isso que a Ana falou, quer dizer, a sensação de não conseguir salvar, né, curar, ela traz uma sensação de impotência. Mas aí eu resgatei uma coisa interessante nesse ponto, que é o seguinte: nenhuma profissão de saúde jura curar e salvar. A gente jura cuidar. Se você olhar todos os juramentos da medicina, o clássico, né, do Hipócrates, mas também da enfermagem, da odonto, da nutrição, o nosso compromisso é com cuidar, né? Então, quando a gente vai falar da saúde mental dos profissionais, o que queima, o que desgasta é a sensação de impotência. Então, essa visão de empoderar os profissionais é fundamental. Então, isso vai desde a forma como se estrutura o local de trabalho, que ele se sinta empoderado, que ele possa dar sugestões, que ele possa participar, que ele possa trazer as dificuldades que ele está tendo. Até também um outro aspecto importante que a Ana falou e que eu vou resgatar também aqui, que é a questão do propósito, né? Para depois entrar na definição de espiritualidade. Porque a grande questão na vida humana, né, na qualidade de vida humana, é que o ser humano tem que ter um propósito e um sentido de vida. O Viktor Frankl já foi brilhante mestre na colocação disso, né? Então, assim, sem um propósito, sem um sentido da vida, né, a nossa vida fica vazia. E a gente se desgasta, a gente perde a alegria, a gente pode ter uma sensação de riqueza mesmo perante situações extremamente adversas, né? Então, nesse sentido da saúde mental dos profissionais, e terminando aí com essa questão de entrar na definição da espiritualidade, quer dizer, é importante que os profissionais se sintam potentes. Então, a gente não vai falar somente da questão do hospital, da questão da morte, embora ela seja uma coisa importante, porque a gente não tem que combater a morte, a gente tem que aumentar a qualidade de vida mesmo para pessoas que estão morrendo. Mas a gente também vai trabalhar com questões como é muito desgastante você estar cuidando de populações que estão passando por muitas adversidades. Pode ser uma adversidade de um desastre, pode ser a adversidade de uma situação econômica, pode ser uma adversidade oriunda numa comunidade ou numa situação familiar. Todas essas adversidades. E aí a gente, enquanto profissional de saúde, a gente pode sair de uma posição que é extremamente desgastante e que é interessante porque ela vem na formação médica quase que subrepticiamente, que é de que a gente tem que resolver o problema dos outros. A gente não tem que resolver o problema dos outros. Como se fosse uma obrigação do médico, do enfermeiro, de todo mundo salvar o outro, cuidar do outro. Aí ele fala assim, como que eu vou cuidar de uma situação, de uma crise familiar grave, como é que eu vou intervir isso? O que a gente tem que fazer é ficar junto, é chegar junto, é ajudar aquela pessoa a se empoderar, aquela pessoa a se fortalecer. E nisso a gente se fortalece. No momento em que a gente tira esse peso, né, e mantém o propósito, aí a gente vai então poder trabalhar, mesmo com coisas muito duras, sem estar numa situação desgastante. E aí entra a espiritualidade, porque a espiritualidade
ela fortalece muito a questão do propósito e do sentido da vida. A espiritualidade, ela se conecta com a estruturação de uma visão transcendental que é, vamos dizer assim, portadora ou fortalecedora do propósito e do sentido da vida. Às vezes ela se manifesta em práticas organizadas, como numa religião. Às vezes não. Mas ela tem essa característica de trazer essa fortaleza do propósito e do sentido da vida. Então, se o meu sentido na vida é ajudar as pessoas, não salvá-las, mesmo quando eu não consigo salvar, eu posso ajudar, eu posso cuidar, eu posso aliviar o sofrimento. Então, aliviar o sofrimento é um propósito bastante nobre, bastante motivador. É verdade. Quer complementar com alguma ideia também? Eu quero, porque assim, tem uma definição, né, de espiritualidade que a gente usa muito na clínica, que é da doutora Puchalski, né, uma médica americana, paliativista, que fala de espiritualidade como conexões, né, conexões com consigo mesmo, conexão com os outros, né, com conexão com esse propósito, que a Sandra está falando, um propósito, um sentido. Então, a gente entender a espiritualidade como uma rede de conexões, eu acho que ajuda a gente a sair desse lugar de impotência, esse lugar aí de talvez abandono nos momentos de crise, né? Eu não sei se vocês ouviram essa frase em algum momento da sua vida, mas tinha uma frase que ficava assim muito martelando na minha cabeça, que eu demorei muito tempo para entender, que era assim: quem tem medo de morrer tem medo de viver. Algo assim. Quando você tem medo de morrer, você acaba não vivendo de forma extraordinária, né, na sua potência máxima de vida, né? E eu demorei muito para entender. E hoje, assim, com os estudos sobre trauma, isso ficou muito claro para mim, né? Porque, assim, lá na nossa primeira infância, né, nas primeiras experiências, de repente, né, assim, totalmente vulnerável, um bebezinho, uma criança, a gente sente, né, essa sensação de abandono ou de rejeição, né? E isso acaba, dependendo, né, da sensibilidade de cada um, da percepção de cada um, enfim, e do próprio, porque assim, não é muito o que acontece, mas como você experiencia aquilo, né? E justamente, se você experiencia de forma solitária, é completamente diferente se você experiencia com apoio, com suporte, com cuidado. Então, essa marca é que muitas vezes vai levando a gente a viver de uma forma a não confiar, a não amar, a não acreditar e acumular ressentimentos, mágoas. Então, eu acho que, assim, a gente trazer para o contexto da formação essa questão da espiritualidade, a gente realmente está fazendo um convite para os estudantes para, assim, mergulharem na biografia dos pacientes, entendeu? Mas para você ter essa propriedade, você precisa também ter mergulhado na sua própria vida e entender primeiro, né? Como isso é um processo muitas vezes doloroso. Não é assim, né? Um piquenique, né? Então, assim, quando você já passou por esse processo de autoconhecimento, e aí eu coloco isso, assim, sabe, muito claramente também, que o pessoal que está estudando mais espiritualidade coloca, assim, o autoconhecimento como espiritualidade pura, assim, sabe? Que esse autoconhecimento, esse processo, né, de autoamor, de, sabe, de auto-perdão, de autocompaixão, e aqui temos uma professora de autocompaixão, enfim,
tudo isso assim, são ferramentas que a gente passa a ter para poder dar uma mão para aquela pessoa naquele momento de crise. Porque naquela crise, às vezes, né, que leva a uma internação, seja no hospital ou no domicílio, ou que leva ela a buscar uma consulta médica ou psicológica, enfim. Assim, aquilo ali, eu costumo dizer, é a copa da árvore, né? É a frutinha. Mas o que está ali, às vezes, muitas vezes, na raiz? E aí é isso que a gente tenta ensinar para os alunos, porque, às vezes, naquela nossa, ansiedade de saber sobre tantas doenças, tantos medicamentos, tantos procedimentos que a medicina científica oferece hoje em dia, né? Muitas vezes a gente perde a escuta, perde essa atenção para o que é falado nessas entrelinhas e que vão dando pistas desse quebra-cabeça, porque é quase um projeto assim de investigação conjunta, né? Que a gente vai ajudando, né? Isso que a Sandra falou é muito importante, né? A gente vai ajudando a pessoa a buscar sentido naquele momento que ela está vivendo, que aquele momento que ela está vivendo é um fruto de escolhas conscientes ou não conscientes que ela fez durante muitos anos, né? Um somatório, né? Um somatório. Viveu, né? Então, só queria assim acrescentar que o sofrimento hoje, né, não é apenas pelas questões físicas, né? Porque hoje o estudante ele tá percebendo assim e está tendo que lidar assim com sofrimento financeiro, sofrimento familiar, como a Sandra falou, social, né? Que são os determinantes sociais de saúde, né? Hoje a gente sabe quanto sofrimento em função da violência estrutural, né, que a gente vive, o racismo, né, as fobias todas, né, que a gente tem agora aqui na nossa sociedade, como isso vai contribuindo para o adoecimento das pessoas, como eu falei, nesse processo, né, de repente, alimentar sentimentos de rejeição, de abandono, de desamparo, enfim, ressentimentos, mágoas, entendeu? E esse profissional de saúde, você quer falar alguma coisa? Eu só quero falar uma coisa que na apresentação já tinha me tocado, que eu não tinha dito isso, né? Que a gente trabalha com meditação lá no laboratório, que foi isso que a Ana falou, que é o mindfulness, é uma meditação, né? São práticas de atenção plena do mindfulness, que tem correlação com técnicas que são usadas em espaços religiosos, mas é uma proposta laica, desde a década de 70, e ela está sendo bastante estudada. E durante a pandemia, né, foi desenvolvido muito uma questão da autocompaixão, e que é um instrumento muito importante de fortalecimento dos profissionais. Então, assim, a gente tem desenvolvido, por exemplo, grupos com os profissionais de atenção primária, que é uma área bastante desgastante, porque no SUS é uma área que está dentro das comunidades, né? Com um sofrimento social. Você está naquela linha principal de batalha. Às vezes você está literalmente assim, né? Na linha de fogo. Dependendo do local. Você não consegue entrar na unidade porque a comunidade está fechada, né? Mas não mais tanto quanto foi no passado, porque agora as unidades não são mais construídas dentro da comunidade, até para garantir segurança dos profissionais, né? Então, assim, isso que a Ana falou do mindfulness, né? Quer dizer, um espaço de apoio aos profissionais, essa questão do autocuidado, né? Da autocompaixão, e é um espaço que é interessante porque ele não é um espaço antagônico ao cuidado do outro. Entendeu? É um espaço assim que você... Eu sempre brinco com isso, né? Brigo assim, porque eu brigo contra essa visão de que você se cuidar é uma coisa egoísta.
Egoísta é você passar por cima do outro para se cuidar. Mas você se fortalecer, você se torna mais capaz de cuidar do outro. É como aquela situação no avião, né? Que a gente sempre recebe essa Isso. orientação quando anda de avião. Se acontece alguma coisa, você primeiro põe a máscara em você. Depois você vai dar suporte. Exatamente. É exatamente Mesmo que seja uma a criança, um máscara do idoso, avião. primeiro é você. Se você não estiver bem, não tem como ajudar outra pessoa, né? E aí eu queria até trazer aqui mais uma pergunta que assim, quando um profissional de saúde ele está negligenciando a própria saúde dele, provavelmente quem está em volta, talvez ele mesmo não perceba isso, mas quem está em volta percebe sinais de que ele está negligenciando a saúde mental dele. Que sinais a gente poderia apontar aqui para, de repente, até quem está nos acompanhando falar assim, eu acho que aquela pessoa está precisando de ajuda, mas ela mesma não percebeu isso ainda. O que a gente pode notar de diferente no comportamento, então, de um profissional que está dando indícios de que a saúde mental dele não está legal e que a gente pode, assim, de repente, colocar aqui de uma forma, assim, bem prática, no dia a dia mesmo. Posso começar? Claro. Então, a questão a gente trabalha muito tem uma linha de pesquisa toda sobre essa coisa do burnout, né? O burnout, ele é um fim de linha. Ele tem muitos sinais, não só do burnout, mas o adoecimento através de transtornos mentais pode não chegar até o burnout, você vai chegar ao transtorno mental. Então, a gente pode pegar tanto pelas características do burnout, quanto pelos alguns primeiros sinais dos sofrimentos mentais mais tradicionais, que são quadros ansiosos e depressivos. Um sintoma que é pouco valorizado, mas que é muito importante na primária, a gente viu isso com estudos sobre saúde mental e atenção primária, é a irritabilidade. Então, quando você perde a paciência de uma forma muito básica, assim, você começa a ficar impaciente com pequenas coisas, né? Isso geralmente é um sinal de que as coisas não estão indo bem com você, né? Outro sinal bastante interessante nesse processo é a perda do prazer e da alegria com o trabalho. E é por isso que no início eu falei das condições de trabalho. Eu vou falar uma coisa assim, instituições que promovem muito competitividade, elas perdem a oportunidade da coisa mais importante, que é o trabalho em equipe. Uhum. Porque o trabalho em equipe traz uma visão mais enriquecida. Eu nunca vou conseguir enxergar todos os lados, nem todas as potências. Então, se eu vejo o meu colega de trabalho como um competidor, eu já estou perdendo. Eu e tudo, toda a estrutura, a instituição, os colegas, etc. Né? Então, e o prazer do trabalho, ele é importante porque é através do trabalho que a gente transforma o mundo, é através do trabalho que a gente exerce a nossa criatividade, que é uma das características fundamentais do ser humano, né? Uma outra coisa que a gente observa importante, e a Ana pode falar isso também sobre os meninos, né? É a questão do uso de álcool e drogas. Eu tenho um amigo, psiquiatra já aposentado de uma outra cidade, que ele falou que ele começou a perceber que tinha alguma coisa errada quando nos últimos pacientes do dia que ele atendia, ele começava a pensar no barulho da lata de cerveja abrindo, aquele psh, faz a lata de cerveja. E aí ele chegou à conclusão que tinha alguma coisa errada na vida dele, ele repensou, e aí no final do dia dele ele começou a botar atividade física, voltou a tocar violão, entendeu? E começou a fazer outras atividades que são prazerosas e enriquecedoras, atividades espirituais, práticas espirituais, e ele trocou a cerveja por essas outras coisas. Eu sei que ele ainda bebe quando sai com os amigos, ele não é uma pessoa abstêmia, mas ele conseguiu enxergar isso como um sintoma. Você está me pedindo sintomas, né? Uhum. O outro sintoma, que é o sintoma mais grave, é quando você perde a capacidade de empatia e de compaixão. Você começa a não conseguir enxergar aquela pessoa como uma pessoa, entendeu? Como a Ana falou, que se interessar pela vida dela, pela biografia dela, entender o processo de adoecimento no contexto. Isso é fundamental, principalmente hoje, porque a gente está aqui falando do hospital, mas a maior parte das doenças hoje, elas são crônicas.
A morbidade é mais importante do que a mortalidade. Se eu chego para o meu paciente e começo a ter prescritivo na minha conduta, tipo, você tem que parar de comer gordura, você tem que parar de comer sal, você tem que fazer exercício, tem que, né? Eu não vou conseguir ajuda que ele mude a vida dele, porque ele só vai mudar a vida dele a partir da vida dele. Então, é importante que eu escute e construa com elas essas modificações. Então, a perda da paciência, entendeu? Isso é outro indicativo de que tem alguma coisa com o seu trabalho que não está indo bem. Tem, assim, bastante coisas elementos que chamam a atenção, né? E no caso desse seu amigo, né, que ele mesmo percebeu, opa, Sim. barulho da latinha, peraí, tem que trocar isso por outra coisa. Então, assim, ele mesmo já cortou aquilo, cortou, digamos assim, aquele mal pela raiz, né? Ele continuou bebendo. Mudou a vida né? dele. Enfim, mas assim, na Igreja Adventista a gente tem muito essa coisa dos 8 remédios naturais, que são, eu tenho um colega que ele fala que não são 8 remédios, são 8 doses diárias que Deus deixou disponível para todo mundo, que é a luz solar, é o ar puro, é a contemplação, é você desenvolver uma fé, né? No nosso caso, a fé em Deus, você beber água, é você dormir direito, né? O tempo ali necessário, você se alimentar bem. Então, assim, são 8 doses diárias. Se você tomar essas 8 doses todos os dias, você vai contribuir para que você tenha mais saúde. E não só a saúde física, mas também a saúde mental. Eu acho que a arte também é algo muito importante. Foi revelado na pandemia, né? Sim. Para quem não sabia, né? Ou não acreditava, A arte. a arte que ajudou todo mundo a sobreviver. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode dizer hoje que medicina e espiritualidade, elas caminham juntas sem comprometer princípios éticos da profissão. E como é que a gente aplica isso na prática? Porque hoje vocês duas estão me trazendo aqui informações de que sim, isso já acontece. Elas caminham sim de mãos dadas e a gente tem N estudos já falando sobre isso. Agora, isso não compromete os princípios éticos e como é que a gente aplica isso aí no dia a dia? Comecei. Eu vou falar sobre Então, eu acho que, assim, um modelo clínico centrado na pessoa faz toda a diferença em relação ao modelo clínico centrado na doença. Então, se você trabalha nessa perspectiva do modelo centrado no bem-estar da pessoa, você vai levar em consideração tudo o que faz sentido para ela. Então, quando a gente fala esse mergulho na biografia, faz parte desse mergulho a gente entender quais são as crenças, os valores da pessoa que a gente está cuidando. Como essas crenças, esses valores podem interferir na construção de um plano de cuidados para ela. Ela tem alguma crença religiosa ou espiritual, por exemplo, que ela não possa comer determinada coisa, que ela precise guardar algum dia da semana, que ela não possa usar algum medicamento de origem animal, que ela não possa, entendeu? Então, assim, transfusão de sangue é um tema, assim, sempre os alunos trazem, né, para a sala de aula, né? Então, em primeiro lugar, isso, né, considerar que, assim, as nossas crenças não importam. As minhas crenças podem me ajudar ou não a me aproximar daquele outro ser que está ali na minha frente. Mas, assim, na verdade, elas não são importantes. O que importa são as crenças e os valores daquela pessoa ali na minha frente. Como ela significa o processo de saúde e adoecimento? As crenças delas são limitantes ou abrem perspectivas, né? Quer dizer, promovem a resiliência ou diminuem a possibilidade de recuperação da saúde, né? Porque se eu tenho a crença num Deus que que castiga, aquela minha doença é castigo porque eu fiz alguma coisa,
Isso já vai ter um desfecho completamente diferente se eu entendo a doença como uma oportunidade de dar atenção para o meu corpo, de dar atenção para a minha vida, de dar atenção para o que eu preciso mudar, entendeu? Então, assim, entender a espiritualidade como o que é sagrado para a pessoa, porque o sagrado para a pessoa pode ser estar com a família, estar com os netos, estar na natureza, né? A gente falou aqui em Deus, mas de repente a pessoa não usa essa palavra Deus. Ela chama de energia, chama de vida, chama de outra coisa. Uhum. Então, assim, eu acho que, eu acho não, né? Eu acho que as evidências estão aí mostrando, né, que fica antiético quando você tenta impor as suas crenças para o indivíduo. Uhum. E hoje também eu acho que a gente já pode falar até em antiética quando a gente não considera a espiritualidade do paciente, quando a gente já tem tantas evidências mostrando da importância dela para os processos de saúde e adoecimento. Seja por conta das crenças limitantes ou pelas crenças promotoras mesmo da vida. É interessante, eu me lembrei aqui agora que aqui no hospital e até no centro médico, né, nos dois hospitais nossos e no centro médico a gente tem a capelania, que é cuidada por pastores e tudo mais, que na verdade a gente não leva para os pacientes assim, a doutrina da Igreja Adventista, não é isso, mas a gente oferece aos pacientes ou às pessoas que passam pela consulta ali no centro médico a possibilidade, se ela quiser, de passar por um capelão, porque às vezes o médico consegue detectar, e a doutora Mariana está aqui, que não nos deixa mentir, né? O médico ele pode inclusive prescrever para esse paciente uma consulta com a capelania. Então essa pessoa, ela vai ali, ela vai conversar de repente sobre questionamentos que ela tem a respeito de Deus ou a respeito de alguma coisa de dúvida que ela tem sobre a religião, sobre a espiritualidade, enfim, e isso aí tem ajudado muitos pacientes a, às vezes, encontrar ali um caminho que às vezes ficou meio perdido lá no passado, Isso. que de repente teve uma criação diferente, que era aquela coisa assim, daquele Deus que castiga, como você mencionou, ou aquele Deus que, tá tudo bem, vale tudo pode e tal. Então, assim, que não é nem um extremo nem outro, né? No nosso caso, eu uso Deus porque é o que eu acredito, mas, enfim, cada um chama da forma como quiser. A gente acredita que há um equilíbrio, né? E que a gente tem um guia para mostrar como a gente define Deus e o amor dele, enfim. Então, assim, a gente tem a Bíblia para mostrar isso e cada religião tem ali o seu livro, o seu guia. Mas assim, a gente tem visto como isso tem feito a diferença na vida dos pacientes, né? E a gente, eu acho que já tem estudos também falando sobre isso, que quando o paciente tem esse tipo de atendimento, ele também mostra uma melhora na saúde física dele, porque ele também teve essa atenção espiritual. Eu acho que, pegando uma coisa fundamental que a Ana falou, que é a abordagem centrada na pessoa, eu acho que isso faz a diferença total, né? A espiritualidade é parte da pessoa. E aí a pergunta é por que os profissionais da saúde mental evitam esse tema, né? Então, alguns estudos, nem é da minha área específica, eu sou da saúde mental, mas eu sou médica, eu sou psiquiatra de formação, mas a psicologia teve que se deparar muito com essa questão. Uhum. Porque grandes nomes da formação, do surgimento do psicólogo, que é uma profissão mais recente, né? Mas na medicina também, com o desenvolvimento da questão científica, né, trouxeram como antagônico a questão da religião com a questão da ciência. Eu acho que esse é o grande ponto, é o primeiro ponto a ser transformado. Não há brigaram antagonismo. por muito tempo, né? Isso, sem necessidade. Sem necessidade. O segundo ponto é esse modelo prescritivo, onde então eu tenho que dizer ao meu paciente o que ele deve fazer, e eu não posso, então, lidar com a questão da espiritual, porque como é que eu vou dizer para ele o que eu tenho que fazer?
Então, é um deslocamento de 2 lugares tradicionais. Um esse que a Ana já trouxe, de que não é isso, é poder conversar com eles sobre como aquilo está sendo vivenciado no processo dele, de vida, de adoecimento, mas também de saúde. Como é que é cuidar de si, né? E quanto à questão da ciência, um dos aspectos muito interessantes, a gente tem uma liderança importante em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, que é o Alexander, né, que é um grande estudioso nesse tema. Mas a neurociências, eu gosto muito de neurociências, né? Pratico mindfulness, gosto de neurociências e tal, e é uma coisa interessante porque na questão da espiritualidade você tem uma ativação de uma área, que é a substância cinzenta periductal, né, que está relacionado com sistemas de transmissão de dor, que na verdade são sistemas de transmissão de sofrimento, né, mas também isso relacionado à modulação, e isso também se relaciona ao medo, que é uma das coisas que aumenta a dor. O medo aumenta a dor, até porque ele aumenta a angústia, a ansiedade. Mas ele também diminui o limiar, né? Da dor, o medo diminui o limiar da dor. Mas ele também está relacionado a comportamentos altruístas, essa mesma área. E principalmente a percepção, a vivência de um amor incondicional, que é uma vivência que vem muito através das práticas espirituais. Seja qual for a prática que você faz, ou o nome que você dê a essa prática, né? Já que você falou em Deus, eu tenho uma piada, eu sou muito brincalhona, que diz que Deus não se incomoda com os vários nomes aos quais o homem se refere a ele. Ele realmente não se preocupa com isso. Então, nesse sentido, ele é uma área que é ativada em práticas espirituais que se conectam a uma percepção do amor incondicional. E se há uma definição que perpassa, né, muitas das visões religiosas, do amor incondicional, né, do amor total, do amor do absoluto que se manifesta de forma amorosa, né? Então, nesse sentido, é muito importante a importância do profissional de saúde. Eu não sei se vocês conhecem aquela música chamada Stand By Me, né, que é uma música, eu não vou contar não, que eu vou poupar vocês da minha desafinação intrínseca. Mas é uma música que fala, exatamente, até tem uma parte que fala do fim do mundo, quer dizer, quando a escuridão chegar, quando o mundo desmoronar, quando a terra cair no mar, ele usa até imagens físicas. Ele diz, eu não vou ter medo, eu não vou chorar, se você stand by me, se você estiver ao meu lado. Então, acho que o profissional, ele é aquela pessoa que está do lado, também tem a família, os amigos, mas o profissional também tem aquela pessoa que vai estar do lado, dizendo, olha só, eu estou do teu lado para atravessar esse momento difícil, o momento da doença, o momento da morte, o momento do sofrimento emocional pelos determinantes sociais que a Ana falou e que eu gostaria de reforçar aqui, que é muito importante. E isso é uma forma de amar. Então, não há incompatibilidade entre a ciência e a espiritualidade, porque o nosso cérebro foi preparado para ter práticas espirituais e, com elas, fortalecer a nossa forma de viver. Tá? Isso é uma coisa, eu brinco porque o pessoal lá do laboratório, eles não falam, não, porque no século passado não, eles falam por causa, não, no milênio passado. Então a gente tem que entender que a gente está num milênio novo. E esse milênio tem que ter outras perspectivas. A abordagem centrada na pessoa, a relação não hierárquica dos profissionais de saúde, né? Trabalho em equipe. Exatamente. Isso que você falou é um exemplo de trabalho interdisciplinar do médico, da equipe com o capelão. Eu aprendi com o capelão Bruno de Oliveira, que eu acho que ele vai estar aqui, né? Não sei. Que um sofrimento que não é identificado, ele é um sofrimento que não é cuidado. Então, a gente precisa aprender a identificar o sofrimento espiritual. Como é que o sofrimento espiritual se apresenta? Às vezes se apresenta na desesperança, na culpa, na raiva, nesse sentimento de desamparo, na solidão, no luto,
E aí a gente pode perguntar, qual é o limite da atuação, talvez, de um capelão, né? Porque a gente está falando do capelão como um especialista, como a gente está falando de um psicólogo como um especialista, um psiquiatra, né? Então, assim, e o que a gente está falando de espiritualidade aqui é uma abordagem pelo generalista, né? Pelo médico de família, pelo clínico, né? Enfim, por todos os profissionais. Não, o capelão seria o especialista, quando a gente identifica um aspecto que a gente não vai dar conta. Né? E não são todas as unidades que vão ter uma capelania como nós temos aqui nas nossas, né? Então, lá no SUS, numa determinada unidade de saúde, você não vai ter o capelão. E aí? Vai ter que ser com um profissional de saúde mesmo. Pode ser com um profissional de saúde, mas um profissional de saúde bem preparado vai fazer esse inventário dos recursos do paciente. E entre os recursos, quais são os recursos de fé, quais são os recursos de rede de apoio, quais são as crenças, em que você está se segurando. E aí lembrar disso. Mas você não tem nenhuma crença, tem alguma religião, algo que te apoie nesses momentos? Ah, eu tenho, mas olha, eu estava tão afastada e tal, não sei o quê. Mas de repente você me deu uma ideia, eu vou voltar lá, na minha igreja, vou voltar lá no meu centro, vou voltar lá onde eu tiver que voltar. Então, assim, não é nada mais, nada menos do que a gente relembrar, ajudar a pessoa a reconhecer os recursos que ela tem, ou já teve em algum momento da vida dela, que por conta da crise ali, ela não consegue, ela fica naquela ilusão da solidão e da desconexão. Então, é isso, né? Quer dizer, às vezes os limites são muito tênues, né? Onde é que vai começar a abordagem de um psicólogo? Onde que vai entrar uma abordagem da espiritualidade para uma questão de luto, por exemplo? Uma questão de desamparo, de perda. Então, assim, é sobre isso. Mas, então, a gente precisa ampliar esses espaços, e a neurociência é muito bem-vinda, né, na formação médica, porque, assim, quando eu fiz minha pesquisa do doutorado sobre qualidade de vida, um estudante de medicina falou a seguinte frase, que é o que a maioria das pessoas dizem: eu não sei lidar com as minhas próprias emoções, como é que eu vou lidar com a do outro? Então, assim, a gente precisa entender o que são as emoções, como é que a gente faz essas emoções circularem no nosso corpo, para elas não, aí vem o meu lado prana-terapeuta, para elas não obstruírem, né, esse fluxo de energia no nosso corpo, seja o corpo físico, mental ou emocional, e aí sim causar doenças. Né? Porque a vida é isso, a vida é movimento, né? Movimento também com intenção, né? Um dos sintomas também que a pessoa não está bem é a agitação, né? A agitação, às vezes ela não consegue ficar parada, tem que fazer uma coisa ou outra, porque não está dando conta do sofrimento ali, né? Aquilo ainda não tem uma representação, né? Em palavras, estou sentindo isso, né? Só um pontinho aqui em termos das religiões, né? Quer dizer, que é importante a gente conhecer o paciente que a gente cuida, conhecer o contexto cultural dele, conhecer os recursos, como a Ana falou, e aí, às vezes, ele tem espaços religiosos, espaços que vão fortalecer, né? E não esquecer nunca que o termo religião se oriunda do termo religare, né? Então, é religar a quê? É religar a essa sensação que todas essas práticas têm, de que a gente pertence e a gente se conecta a algo maior do que simplesmente aquilo que a gente está aqui. Isso é fundamental, porque o milênio passado, agora eu vou começar a usar essa expressão, o milênio passado foi um milênio que trouxe como sua consequência o pico, ápice do individualismo, representado, inclusive, por movimentos econômicos, onde o que importa
É você ser bem-sucedido, porque o mundo é dividido naqueles que são bem-sucedidos Os que têm e os que não e têm. os que não são bem-sucedidos, os que têm e os que não têm. E, na verdade, a gente não é indivíduo. Essa visão individualista, ela nega algo fundamental na espécie humana, que é, se alguém não cuidar da gente, a gente morre. A gente morre assim que a gente nasceu. Aí volta para a questão do trauma. Não, é muito antes disso, porque na da verdade vulnerabilidade. a questão exatamente da vulnerabilidade. A questão, isso é uma coisa, voltando para a neurociência, eu estou ficando assim, Ana. Estou Ótimo. adorando isso. Você trabalha muito, a gente até na ciência estuda muito o sistema clássico de luta e fuga, que é adrenérgico e noradrenérgico, o sistema de recompensa, que é dopaminérgico, mas existe um terceiro sistema que quase não é apresentado na faculdade de medicina, que é o primeiro sistema, que é o chamado sistema do cuidado, que é o sistema que é ativado na mãe e nas outras pessoas para cuidar do neném, que ele trabalha através da ocitocina, dos opioides, e é o primeiro, muito antes da gente ter recompensa através de dopa, a gente é cuidado através dessa forma, que é uma forma não verbal. Eu acho que é por isso que se perde meio nesse mundo moderno. E a gente tem coisas muito, muito claras disso, tipo, por que é tão reconfortante um abraço? No momento difícil, por que é tão reconfortante o abraço? Às vezes não tem palavra nenhuma para dizer, mas se você dá um abraço, pronto, Exatamente. você não precisa falar nada, né? O abraço é a primeira coisa que a gente recebe ao ser cuidado. Alguém que pega a gente no colo, não está com fome, vai dar de mamar. E às vezes o choro é só por falta desse abraço, do colo, né? Você pegou no colo, aí já vem com aquela coisa, não, mas tá mimado, mas tá... Não, tá isso, tá aquilo. E é mexer. É contato, né? E é o contato com o coração da mãe, quer dizer, ou do coração de um outro ser humano, um ruído que não era ruído naquela época, mas era uma percepção que estava com você desde que você estava sendo criado, e aquilo te mobiliza. E a música, por exemplo, como é que a gente vê que a música, os ritmos também mobilizam esses sistemas. E todo um cérebro, que é o cérebro direito, né, que é um cérebro de conexão. Tem um vídeo de uma neurocientista que teve uma isquemia. Você já viu? Livro até, né? Ela escreveu um livro em que ela, nesse processo da isquemia, sozinha em casa, ela começou a perder as funções do cérebro esquerdo, que é uma área mais analítica, mais verbal, mais lógica no sentido como a gente conhece a lógica racional clássica, né? E ela quase morreu porque ela falou que no início do processo ela ficou tão encantada que o cérebro esquerdo dela parou de funcionar e que o cérebro direito estava dominante, e ela ficava sentindo o mundo inteiro como conectado com ela, entendeu? Que é um cérebro sem palavras, chama late do cérebro, que é sem palavras. Aí, de repente, ela se tocou que ela precisava fazer alguma coisa, porque ela não estava tendo aquilo por uma revelação divina, ela estava tendo um AVC, ela era uma neuro, né? Então, e aí ela conseguiu pedir cuidado, ligar para a ambulância, né? Então, assim, é importante a gente entender que está na hora de desenvolver isso, e que o profissional de saúde, como a Ana falou, não especialista, ele é a pessoa que pode fazer aquela pessoa que está sofrendo começar a refletir sobre isso e buscar para além dele, né? Talvez seja por isso que às vezes é difícil. E aí entra um outro aspecto da espiritualidade que eu acho muito importante também a gente falar aqui, que é o da comunicação. Porque a comunicação, seja verbal ou não verbal, é o que vai fazer essa ponte, né, entre um ser e o outro ser. Né? Então, assim, nós também somos assim, né? Gostamos um pouquinho também, né, da comunicação. E eu acho que é justamente a dificuldade, né, a questão das minhas dificuldades com a comunicação que me levaram a estudar tanto sobre comunicação, seja na entrevista clínica, né, na relação com os pacientes, mas também hoje eu estou estudando muito sobre a questão da comunicação não violenta, né, porque
Como a gente já falou aqui, dessa violência estrutural, né, ela se revela também nas instituições, todas elas, né, e principalmente na instituição família. Então, assim, a nossa forma de se comunicar é uma forma muito autoritária, de muito julgamento, de muita crítica. E isso tudo afasta, né? Isso faz as pessoas se fecharem, as pessoas, né? Isso não é um tipo de comunicação que promove a vida. Promover a vida nesse sentido, da gente sair dessa dualidade aí de que somos pedaços, ou que não somos um. Então, a questão da comunicação também, né, ela é muito importante para a qualidade de vida no trabalho, porque, por exemplo, é a forma que eu tenho, né, o autoconhecimento vai me dizer sobre a minha situação no momento e o que a minha equipe pode ou não esperar de mim em função dessas minhas circunstâncias, né? Pegando o gancho nisso que você está falando, eu acho que seria legal a gente dizer, ou citar talvez, de que forma os hospitais e as instituições em geral de saúde, elas podem promover um ambiente mais saudável emocionalmente para esses profissionais. Porque a gente está tratando aqui bastante também dessa coisa do profissional com o paciente, mas como é que a gente consegue desenvolver esse ambiente mais equilibrado, né, dentro das nossas instituições? Eu estou escrevendo, uma das pessoas, né, com outros autores, né, com a Renata, e lá da UERJ, da administração, né, Renata e a Kali Alves, lá da UERJ, uma parte de um manual que a ANS está fazendo sobre boas práticas em serviços, e a gente pegou a parte da saúde mental, que acabou de ser super valorizada, porque a NR1, quer dizer, a nota de orientações sobre processos de trabalho, não só em hospitais, mas em todos, trouxe pela primeira vez o risco psicossocial. E saiu também uma legislação esse ano, que vai ser ano passado, vai ser implementada esse ano, sobre empresas apoiadoras da saúde, a saúde mental, de protetoras de risco psicossocial. Então saiu, inclusive vai ter um prêmio, né, essa coisa importante. Então é algo que tem que transformar a estrutura das relações, principalmente nisso que a Ana falou, das comunicações. Então, a OMS lançou 3 documentos, entre 22 e 24, sobre saúde mental no trabalho, né? E um deles é bem pequenininho, que são tips, quer dizer, dicas, né? Então, isso passa por uma capacitação dos gestores na instituição para não terem a comunicação violenta, para promover trabalhos de equipe, para conseguir que as pessoas possam se colocar, inclusive em termos das dificuldades da tarefa, da impossibilidade das tarefas, né? E elas possam, então, colocar como elas estão naquele momento, né? E aí, a própria estrutura da empresa dar espaços para fatores que fortalecem a saúde mental. Então, dá espaço para práticas de lazer, a questão da atividade física, a questão das práticas espirituais, mas isso não como uma coisa específica, de que a pessoa tenha que se vincular a uma determinada prática, mas que ela possa ter respeito às práticas dela. Né? Esse processo de aceitar a individualidade de cada um e permitir o diálogo, a comunicação, isso é o mais importante em termos de saúde mental, sempre, né, Ana? Eu acho que é entender, né? Eu acho que aquele filme do Monstros S.A., ele é muito sábio nisso, entendeu? Entender que as pessoas produzem muito mais quando estão felizes do que quando estão assustadas e amedrontadas. Então, assim, fico feliz com esse olhar para a gestão, né? Porque eu me ocupo muito, eu me preocupo muito com o desenvolvimento docente, mas é fundamental que as políticas de promoção da saúde da instituição
sejam discutidas por quem está vivendo ali naquela instituição, né? Então, eu acho que aí a gente lembra da política de humanização do SUS, né? Que qual é o cerne dessa política? É o espaço de acolhimento dos profissionais de saúde para que eles possam, a partir desse modelo recebido de acolhimento para as suas necessidades, eles possam oferecer acolhimento para a população. Então, assim, as políticas estão aí. Eu acho que o desafio é como é que a gente implementa essas políticas. E talvez o primeiro passo seja escutar, né? Quem faz Saber parte. quais são as necessidades, né? Exatamente, quais que são eles as estão necessidades. realmente precisando, A né? gente perguntando, tudo vai sair. Então, assim, eu defendo muito esses espaços de reflexão sobre o trabalho, né? Enfim, no curso de preceptoria da ABEM, que eu fui tutora, né, participei, né, tinha uma atividade que eu usei numa reunião de trabalho essa semana, né, que foi o check-in, perguntando para cada um que estava ali o que motiva e o que desmotiva em relação à tarefa que a gente tinha que realizar ali naquela reunião. Entendeu? Então, assim, em 10 minutos, no máximo 15 minutos, você tem uma ideia do contexto de cada um ali. Quem está agradando ou desagradando. Quem está cansado, quem está com problema na família, quem está com... Sabe, quem está animado. Porque aí você já entende, você já tem uma outra visão das atitudes e dos comportamentos de cada um deles ali no grupo, entendeu? De repente, na cabeça do líder, aquele projeto é maravilhoso, é algo fantástico, e está todo mundo super engajado, e na verdade não é nada daquilo. Né? Ninguém consegue ver. Eu tinha esse problema, porque eu vejo ali aquela floresta ali na frente, mas sou eu sozinha, ninguém está vendo a floresta que eu estou vendo. Então, assim, preciso desenvolver um trabalho para ajudar. Gente, vamos olhar, olha lá aquela floresta ali, que bacana, a gente pode chegar lá, entendeu? Mas é claro, porque assim, às vezes tem que ter muita imaginação, né, para imaginar, né, a pessoa não está vendo um terreno assim super árido, como é que essa maluca está vendo assim uma floresta? Então, às vezes é difícil trazer junto para essa visão, mas aí a gente pode falar até nessa espiritualidade institucional do grupo, né, como é que a gente que espaços que a gente tem para construir esses propósitos comuns. Isso. Porque às vezes a gente está brigando pela mesma coisa. A gente quer a mesma coisa, nosso objetivo é o mesmo, e a gente está brigando por quê? Se a gente quer a mesma coisa. E aí é interessante a gente falar que a qualidade de vida no trabalho, ela envolve essas boas relações interpessoais. Né? Sem isso, não vai ter não vai ter feedback, não vai ter essa escuta, não vai ter esse conhecimento do todo, do que a pessoa está passando de fato. Não, ela está com um problema na família. Então, nesse momento, esse projeto para ela não vai funcionar. De repente, ela tem que fazer uma outra coisa. Então, aonde entra o papel da espiritualidade para promover essas conexões no ambiente médico? Eu queria falar de uma coisa que a gente está estudando agora, né, que a gente está com um projeto com várias universidades federais sobre saúde mental indígena, né? Que aparentemente não teria nada a ver com a gente aqui no pleno Rio de Janeiro, num hospital terciário e quaternário, né? Que o hospital é conhecido por algumas áreas de excelência específica, né? Mas uma coisa que a gente se deparou quando a gente começou a procurar essas construções, é uma construção que está muito forte na cultura sul-americana, indígena, que foi destruída nos processos dos primeiros colonizadores, né? Que, entre outras coisas, em comum, não importa a língua, a origem, o país, todos eles foram muito voltados para destruir o que existia em promoção dos valores deles, que eram basicamente buscar ouro, né? Era buscar o material nesse processo, né? Madeira, fosse como fosse. Lá no Peru tinha ouro em si, muito. Aqui era, e assim foram para outros bens,
né? Como dizem os Yanomamis, o povo da mercadoria, né? Eles têm uma concepção que aparece em vários povos com diferentes nomes, nos guaranis, como chama Tecoa-Porã, se não me engano, que se chama bem viver. E é interessante porque ele abrange os conceitos de well-being, que é um conceito basicamente dos estadunidenses e dos europeus, mas é principalmente estadunidense, que se caracteriza, que é muito positivo, mas se caracteriza por uma visão individual. E pelo conceito da qualidade de vida, que embora na qualidade de vida tenha um componente ambiental, inclusive nos instrumentos da OMS, a gente trabalha com o RUCOL, né? Tem esse componente ambiental e coletivo, mas ainda é muito centrado naquela pessoa. O bem viver, ele se caracteriza por 3 aspectos. O aspecto coletivo. Eu estou bem se aqueles que me cercam estão bem. 2, esse coletivo se expande para a natureza. Então, eu estou bem se a natureza está bem. O meu coletivo está bem se a natureza também está bem. E o terceiro ponto é o ponto, no caso dos indígenas, o termo usado é esse, da cosmovisão, que é como eu entendo e vejo a interconexão de todos dentro de uma perspectiva de algo muito maior, que não pode ser mensurável, e eu gosto dessa história da neurociência, quando ela fala que, em última instância, o cérebro se Regoziza. O termo é difícil de falar. Se alegra na vivência de uma situação que ativa um amor incondicional, né? Então, essa visão de conexão com um todo, que é um todo absoluto, que é disso que a gente está falando. Então, esse tripé representa saúde, principalmente, e saúde mental, mas também a saúde física, mas a saúde mental não existe fora disso. Então, esse espaço de promoção de condições psicossociais, ele também vai tocar, e mais do que tocar, ele vai em direção, nós falamos de propósito, a gente falou de sentido, desses valores que são valores transcendentais. Porque fora da transcendência, o ser humano não encontra a sua plenitude. Então, perde esse sentido da vida, ele né? perde o sentido da vida. Ele perde e ele não se realiza plenamente. Então, é importante, no trabalho, já que você está falando do trabalho, poder trazer para as pessoas o valor do trabalho delas, independente do dinheiro que elas ganham. Eu sempre digo isso. Tudo bem, eu sou uma professora adjunta, chefe de laboratório, professora doutora, todas essas coisas. Se eu ficar doente e sumir do meu trabalho durante 15 dias e ninguém me substituir, é claro que o meu serviço vai me substituir. Eu vou ter uma dúzia de pessoas que vão ficar mal. Agora, se a moça da limpeza não vier, ou alguém não for colocada para substituir ela, entendeu? As pessoas não vão suportar 24 horas. Então, quem é mais importante? Todos são importantes, entendeu? De cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. Então, um espaço de trabalho que possa contemplar formas de trazer isso, os sonhos das pessoas, os propósitos das pessoas e o valor do trabalho, pelo que ele traz de bem-estar e de benefício às outras pessoas, é fundamental. Eu acho que aí ele se conecta com essa questão espiritual, porque ele se conecta com tudo que é transcendente, porque espiritualidade é transcendência. Né? A gente não chegou a falar esse termo, mas ele passa por isso. Transcendência do físico. Transcendência de si. De si. Transcendência de si. O amor incondicional. Então é isso. A gente precisa evoluir muito para. Eu acho que é isso que nos faz humanos, entendeu? A gente entender que a gente tem um potencial incrível. A gente tem um potencial incrível, que é esse, de entender que nós somos um, que não.
aquele ditado também africano, né? Que assim, quem vai sozinho vai mais rápido, mas quem vai junto vai mais longe. Nessa cultura, nessa ideologia da escassez, eu tenho que chegar primeiro, porque não tem para todo mundo. Então eu tenho que chegar lá e tenho que pegar tudo para mim, todo o ouro, toda a madeira, detonar com quem está lá. E na ideologia da abundância, tem para todo mundo. Né? Então, por que eu preciso, né, estocar um monte de coisa que eu nem vou usar? A gente vê que os profissionais de saúde, talvez, que cultivam a espiritualidade, será que eles conseguem, então, oferecer esse cuidado mais humanizado? Acho que a gente tem falado bastante aqui sobre isso, mas por que eles conseguem? Eu acho que por tudo que a gente falou aqui, né? Porque eu acho que uma maior clareza do seu limite de atuação em relação ao livre-arbítrio do outro. E isso vai valer também para o livre-arbítrio de cada um dos nossos colegas, né? A aceitação, eu acho que é a palavra-chave, né? A gente tem que aceitar a gente com os nossos desafios de desenvolvimento e aceitar os momentos de cada um. Eu acho que o desafio é isso. Então, essa semana eu tive uma oportunidade de uma coisa muito bonita na preceptoria do internato lá no ambulatório. Uma interna estava muito frustrada, achando que não tinha conseguido resultado nenhum com uma paciente. Estava muito frustrada mesmo, achando que ela só estava indo ali porque acompanhava a mãe, não sei o que lá. Eu virei para ela e falei assim, por que você não pergunta para ela como é que foi esse 1 ano de acompanhamento com você? Pergunta primeiro para ela como é que foi. Aí quando ela perguntou, a mulher disse que só foi gratidão, que agradeceu muito, que foi transformador para ela, aquele contato, aquela relação. Aí ela ficou feliz, falou assim, não tinha ideia. Ela estava sofrendo à toa. Ela né? estava sofrendo, mas por quê? Porque em cima de uma expectativa do que, talvez normativa, Isso. do que a outra pessoa deveria fazer e mudar e em que tempo. Uhum. Então, assim, isso é uma questão que a gente tem que cuidar na formação, porque às vezes a gente também agride muito os nossos estudantes na formação médica, exigindo muito, como se eles tivessem, poxa, tantos anos de formação De experiência, e de experiência de vida, entendeu? E uma das coisas que a gente tem aqui é exatamente essa pergunta: como é que a gente prepara esses estudantes de medicina para lidar com a espiritualidade dos pacientes sem infringir talvez essas barreiras, né, éticas e enfim, né, que é essa questão do livre-arbítrio que você está colocando, de respeitar, né, a religiosidade da pessoa, a espiritualidade dela, mas assim... falar sobre isso. A Ana já falou, abordagem centrada na pessoa. Ouvir Isso as já entrelinhas, né? Ouvir e dar espaço para falar direto. Entendeu? Mas Qual é o apoio que estudante você tem? precisa experimentar isso na formação. Durante a formação, ele precisa ter espaços de escuta das aflições dele. Como é estar atendendo um paciente que traz para ele sofrimento, que é a história da contra-transferência. Como é isso? Então, lá a gente tem a parceria, né, no ambulatório com a psicologia médica. Então, a gente trabalha com consulta conjunta, com interconsulta, né? Então, criar esses espaços de cuidado mútuo, porque, assim, não só eu vou cuidar dos estudantes, mas eu me sinto cuidada pelos meus estudantes em muitos momentos da minha vida. Na pandemia, quando a gente teve que mudar, né, ficamos um tempão sem ter aula, até para mudar para o sistema online, nós tínhamos um encontro com nossa turma de estudantes, meio que extraoficial, e nós lemos um livro lá, belíssimo. E aqueles encontros, me salvaram, como eu acredito que salvou os estudantes também, entendeu?
Então, assim, é aquela também, o conceito do interser, né? A gente, do Nietzsche Naham, a gente entender que é isso, a gente existe nesses encontros, né? É difícil, tem muito desencontro na vida, mas, né, tem muitos desencontros, mas eu acho que a gente precisa cultivar esse interesse de entender o outro. Eu acho que é essa contribuição da comunicação não violenta, o quanto que eu realmente quero entender o outro e o quanto eu já me entendo. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais os estudantes, não só de medicina, mas de vários outros cursos, às vezes desistindo de curso, ou ficando adoecendo, né, mentalmente e tendo que deixar aquele curso para poder se afastar e se tratar, né, e aí depois ele retoma, ou às vezes ele desiste e vai fazer outra coisa, enfim. Então, às vezes, até nesse processo de formação, aquele estudante ele nem consegue terminar aquele curso e ele já começa a adoecer, antes mesmo de exercer aquela profissão. E assim, nosso tempo já super estourou, mas eu vou colocar... arrebentou. Mas eu vou colocar aqui uma última... que vai editar. Vou colocar uma última pergunta aqui, e aí vocês duas podem comentar à vontade. Para quem está começando nessa área de saúde, né, que orientações vocês podem deixar para que essa pessoa cuide da saúde mental e nutre, então, essa espiritualidade? Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos tentar colocar, assim, em dicas mais práticas e mais pontuais, para que isso fique, assim, de uma forma bem, bem fácil, bem... Tudo aqui que a gente fez até agora ficou dessa forma, mas vamos tentar deixar isso de uma forma mais prática possível. Eu diria conecte. Se conecte, né, com esse seu lado espiritual. E que lado espiritual é esse? A transcendência. Essa transcendência pode estar relacionada a uma religião. Participe das práticas da sua religião, né? Ela vai te trazer caminhos para essa conexão com a transcendência e com o coletivo que vai te apoiar. Isso é um. Mas conecte-se com práticas que te liguem a essa transcendência. Então, por isso é que a gente, por exemplo, apoia a promoção das práticas de mindfulness, né, de atenção plena, de meditação de atenção plena, que não tem conteúdo religioso explícito. Elas são laicas, os estudos são laicos, e os estudos são em termos de efeito de neurociências. E assim, os grandes praticantes, quando eu digo grandes praticantes, eu não estou falando de mim, nem da Ana, porque a gente começa a ter modificações cerebrais. Os grandes praticantes, eles têm alterações cerebrais, têm alterações de ondas no eletroencéfalo, têm alterações de áreas, de aumento de áreas cerebrais, né, que são áreas relacionadas a uma situação de paz, de tranquilidade. Mas você não precisa praticar só uma prática meditação, porque todas as formas de oração são práticas que têm coisas em comum com isso. E é muito interessante, eu vou dar uma pitadinha mais de neurociência nesse final, porque a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é chamado a rede de modo padrão, que a gente brinca, o Default Mode Network, que a gente brinca dizendo que é o que o seu cérebro faz quando você não está fazendo nada. Então a gente fica lá parado, né? E se a gente for prestar atenção, muitas vezes não são coisas boas. Fica lembrando de cobranças, fica se cobrando, fica reativando memórias, fica ruminando. As práticas meditativas, as práticas espirituais, elas reduzem essa atividade. E elas trazem paz diretamente. Entendeu? Quando você faz uma prática meditativa de qualquer tipo de origem, religiosa ou laica, você traz... Ah, não, isso reduz o estresse. Não é que reduza o estresse, ele desconecta você do estresse, daquilo que te causa estresse, cobranças, ruminações, sentimentos negativos, memórias negativas, e te conecta com uma situação relacionada a essa percepção de uma existência ampla, transcendente, ligada a uma amorosidade incondicional. Eu gosto mais do termo amorosidade, porque o termo amor ele é meio
ele fica às vezes meio banalizado. A amorosidade é uma coisa mais, assim, sem especificidades, mais ampla. Eu prefiro usar bondade amorosa, porque Também. é a gente entender o amor em ato, né? O amor nas ações. Bom, o conselho que eu dou, primeiro, invista em autoconhecimento, né? Você se conhecendo, você vai reconhecer no outro tudo o que você tem de humano em você, seja positivo, seja negativo. E eu daria assim, primeiro fazer se imaginar por que você está ali, lembrar para você qual é o seu propósito, por que você escolheu determinada profissão, né? Se foi servir os outros, né? Você lembrar desse propósito e faça um diário de gratidão. Pelo menos 3 coisas ali do dia que aconteceu para você, que de alguma maneira te permitiu relembrar o teu propósito, te conectou com o teu propósito, com o teu sentido na vida. Eu acho que a gente precisa praticar mais a gratidão. E o perdão também. Mas se começar pela gratidão é mais fácil. Tem um exercício, eu acho que de gratidão, que às vezes quando a gente vai fazer uma oração, né, eu sou religiosa, adventista, e a gente às vezes cai no erro de falar assim, Senhor, eu te agradeço por tudo. E esse tudo é uma coisa assim, que você não diz nada, né? Não, eu agradeço porque hoje eu acordei. Eu agradeço porque eu estou respirando, eu agradeço porque eu estou andando, porque eu posso me alimentar sozinha, eu agradeço porque meus 3 filhos ainda moram em casa comigo, porque tem um deles que está quase se formando, os outros já estão formados. Eu agradeço. E quando você começa a enumerar são tantas coisas, né? E não esse tudo, fica mais fácil de você perceber quantas bênçãos você recebe diariamente. E na pandemia, eu acho que as pessoas puderam agradecer muito mais por essa questão de estar respirando, porque muitos não conseguiam respirar. Era algo assim comum, né? Tanto que nos hospitais o maior medo era o quê? Era ser entubado. Não pode me entubar porque senão eu não volto. Aquela coisa, aquele medo que surgiu. Então, quando a gente enumera as bênçãos, eu acho que isso deixa a gente mais grato ainda, né? E eu acho que isso desenvolve na gente até um afastamento de doenças emocionais. Porque quando você para agradecer, você perde menos tempo criticando, ruminando, reclamando, né? Exatamente. Querendo achar que a grama do vizinho está mais verde do que a sua. Não, agradeça pelo que você tem. Você só tem um pãozinho com café hoje, então é isso, acabou, pronto. É isso. Tudo bem, amanhã pode ser que você tenha alguma outra coisa e tal, e você vai conquistar. E tem um versinho na Bíblia que está em Gálatas 6, verso 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Então, assim, quando a gente faz o bem, isso acaba voltando para a gente. Sempre. Né? Então, assim, as pessoas podem chamar Deus do nome que quiserem, as pessoas podem se referir a esse ser superior da forma como quiserem, e a gente, né, como instituição adventista, que também tem uma questão ligada diretamente com a Bíblia, a gente acredita que o bem maior que a gente pode fazer para as pessoas é de fato ajudá-las a encontrar esse caminho de também fazer o bem aos outros, né? Porque foi o maior mandamento, né, que Jesus deixou pra gente. Ame ao próximo como você se ama, né? Só que primeiro você tem que se amar. Exatamente. Então primeiro se cuide, primeiro esteja bem, primeiro coloque floresça. o oxigênio em você, e aí depois você vai poder ajudar os outros, e aí os outros também. Isso vai virar uma cadeia de fazer o bem, né? Quem dera se o nosso mundo pudesse de fato colocar isso em prática, né? Com certeza a gente teria um mundo melhor. Olha, se a gente passasse 2 horas conversando aqui, ia ser não, e você muito você assunto. tocou num assunto agora, numa palavra-chave também, que é a respiração. Em caso de crise, gatilho, presta atenção na respiração. E Respira. Pronto, porque a gente Respira. fica falando nomes, aí as pessoas já fala meditação, a pessoa já cria resistência. Então, só respira fundo Para. e presta atenção.
e pronto. Se bom escuta, conselho. né? Escuta. E percebe, quando você para, o que que você está ouvindo, né? É só reclamação, é só cobrança, ou você está conseguindo parar e ser grato de fato, né? E oferecer perdão, né, gente? Quem não perdoa, bebe um veneno esperando que o outro morra, né? Essa é a verdade. Muito obrigada. Foi um prazer, assim, imenso ter vocês duas aqui hoje com a gente. Eu também agradeço. Duas pessoas, Eu também assim, agradeço, foi muito fantásticas. legal. E no simpósio, quem se inscrever vai poder ouvi-las de forma presencial também, não apenas virtual, como está sendo aqui. E vai ser uma grande alegria ter vocês, além de outros profissionais que vão estar participando também no simpósio. Vocês querem deixar, de repente, algum contato de vocês? Ou a gente vai disponibilizar também esse conteúdo, né? E vocês podem até mencionar, se quiserem agora, por favor. Vocês têm, né? A gente dá e você bota, né? Quando editar, o Insta. No O laboratório. Lipaps. Eu tenho dois contatos, eu vou deixar para vocês de e-mail, né? Que é o Lipaps, né? lipapsuerge@gmail.com, e também onde eu atendo e tal, que é o cais.rj, cais com CAIS.rj@gmail.com. Eu prefiro que usem esses dois e-mails, porque senão fica perdido lá. Eu, às vezes, fico sem ver. Lá tem sempre gente que vê e me avisa, ó, tem e-mail para você. Tá bom. Então fica aí Os dois contatos. Tá certo. Eu posso dar o contato do Doutora Dimif também, Ana. depois Tá. eu boto A gente aqui. pode também colocar na descrição. Pode, aqui, pode. as pessoas melhor, podem ter facilita acesso, quem é mais quiser, fácil, né? Tá bom. Muito obrigada, então, pela participação de vocês mais Obrigada uma pelo vez. convite. Maravilhoso. E a gente agradece a você também que nos acompanhou aí. Foi o maior podcast que eu acho que a gente já gravou até agora. E não se esqueça de fazer a sua inscrição. Você pode ter acesso ao simpósio. Ele vai acontecer aqui no auditório externo do Hospital Adventista, que fica aqui na Ladeira do Ascurra 274. Faça a sua inscrição, não perca, vai ser um evento muito bom que vai tratar mais ainda desses assuntos de saúde e espiritualidade, esses desafios nas práticas clínicas que são grandes ainda, apesar de tantos estudos. Então a gente espera que você participe e fique com a gente. Na próxima semana a gente vai ter outro episódio do Silvestre Cash e a gente aguarda por você. Até lá!